Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje estou aqui para responder as perguntas de vocês. Eu coloquei uma caixinha lá no meu Instagram e o que acontece? Vocês sempre mandam várias dúvidas, que às vezes são dúvidas de várias pessoas que me seguem, tanto do esporte ou não, de dieta, treino, enfim. Só que lá as perguntas duram 24 horas, então eu pensei, vou responder aqui, porque aqui vocês conseguem ter acesso a essa informação quando vocês quiserem. Às vezes não dá tempo de ver tudo lá e aqui vocês conseguem ter mais tempo para poder até aprender mais, né? Porque eu tenho certeza que tem várias perguntas polêmicas também, e eu escolhi as melhores para responder para vocês. Então, vamos começar. Isa, qual a dica que você pode me dar para deixar o abdômen sequinho ou baixar o BF dele? Para perder gordura, tanto de abdômen e uma coisa que vocês têm que entender, não tem como perder gordura apenas de um lugar específico. Você vai perder gordura de maneira em geral. Eu sei que é muito chato isso, eu também queria perder só do abdômen, às vezes. Mas a dica principal você precisa estar em déficit calórico, praticar atividade física, porque praticando atividade física você vai aumentar esse déficit calórico. Isa, o que é um déficit calórico? É você consumir menos do que você gasta no dia, ou seja, você tem que comer menos do que você está acostumado a gastar de energia ali no seu dia. Quando você treina, quando você pratica uma atividade física, você aumenta esse gasto calórico. E também você resistir às tentações, gente. Não tem como, na vida, quando a gente quer conquistar alguma coisa, precisamos se abdicar de outras coisas. Então, não dá para conciliar tudo junto, uma vez ou outra, você comer ali uma refeição livre, moderada, um equilíbrio, tudo bem. Mas todo dia você quiser ter um abdômen definido, perder o percentual de gordura, e todo dia quiser manter ali uma fritura, um chocolate, isso não funciona. Então vamos lá, qual a dica para ter um abdômen definido, baixar o percentual de gordura? Déficit calórico, praticar atividade física e resistir às tentações. Principal. A próxima pergunta é da Karina. Fala sobre as limitações no treino. Bom, acredito que você esteja se referindo às limitações no treino de uma biquíni, por exemplo. Porque foi isso que eu postei esses dias no Instagram e todo mundo ficou... Por que você não pode fazer isso ou aquilo? O que acontece? No meu treino, Isa, eu tenho algumas limitações porque eu não posso aumentar quadríceps para competir na minha categoria. Então eu já tenho um volume muscular bom de quadríceps, de dorsal, então são músculos que eu não preciso hipertrofiar, ou seja, aumentar esses músculos específicos. Então eu tenho que fazer exercícios que não vão trabalhar ali de forma direta e às vezes até um mínimo indireto que seja quadríceps. Quando eu faço um treino de glúteo posterior, eu tenho restrições de fazer um agachamento, um afundo, porque são exercícios que trabalham quadríceps. Então é muito difícil porque eu preciso melhorar glúteo. A gente sabe que os melhores exercícios para glúteo são exercícios multiarticulares. Agachamento, afundo, um leg, porque eles trabalham essa porção de uma forma mais completa também. Só que eu não posso fazer por causa do quadríceps, então tem que ficar com exercícios mais isolados. Uma extensão de quadril na polia, uma elevação pélvica. E o que as pessoas não entendem é que elas falam, mas o agachamento trabalha muito mais glúteo. Porém, quando a gente fala de atleta de alto rendimento, os detalhes fazem toda a diferença. Então, esses detalhes, eu sei que uma elevação pélvica não vai ser tão eficiente para construir um glúteo como um agachamento, mas é o que eu posso fazer dentro das minhas limitações e usar todas as variáveis possíveis daquele exercício. Então, usar as variáveis numa extensão de quadril na polia, numa elevação pélvica, usar as variáveis de stiff, são exercícios que eu posso fazer. Então, essas são as limitações. Em outros grupos musculares, tem alguns que eu nem treino. Por exemplo, eu não posso, não que eu não posso, mas não há necessidade de eu treinar peito, por exemplo. Então, o meu treino ele é dividido focando naqueles músculos que eu preciso ter mais, que eu tenho que dar mais importância durante o treino. Então, eu treino outros músculos, tudo, mas tudo tem uma limitação ali. Tem alguns que eu treino mais, tem outros que não. Então, essas são as minhas limitações no treino, principalmente em relação a quadríceps, a treino de inferior. A próxima pergunta é do Matheus. Ele perguntou, Isa, o que Deus é para você? Deus, para mim, é a base de tudo, porque Ele sabe o tempo certo de todas as coisas. Eu cresci em uma família católica, então eu tenho, acredito que muita fé e eu sempre peço, converso, oro, enfim. Então, para mim, Ele é a base de tudo. E principalmente esse ano, com muitas coisas, mas
quando aconteceu tudo da cirurgia, enfim, e eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer muitos planos. E o que eu entendi foi, não adianta fazer planos se os planos de Deus, pra mim, não forem os mesmos. Então, eu tenho os meus planos, só que eles só vão acontecer se também forem os planos de Deus, entendeu? Pra mim, isso ficou bem claro. Então, tudo acontece por um motivo, tudo acontece porque tem que acontecer. Às vezes, a gente não entende o porquê daquilo, só que depois, com o tempo, às vezes é Deus querendo te mostrar uma outra perspectiva, um outro lado. Esse ano, igual eu estava em preparação, super motivada para ir competir. 2 semanas antes da competição, né, aconteceu a cirurgia. E o que eu entendi foi, ok, eu tinha meus planos, meus objetivos, mas não era agora. Então, foi ele dar uma pausa e enxerga outras coisas. Então, eu consegui aproveitar mais um momento com a minha mãe, aproveitar mais um momento em casa, com a Liz, viver mais o presente, porque atleta em preparação, em competição, a gente vive muito o futuro. Sempre, amanhã vai ser o treino, daqui tantas semanas é a competição. Então eu acredito que foi uma forma de, Isa, pausa um pouco e vive mais o agora, sabe? Então, pra mim Deus é a base de tudo e Ele sabe o tempo certo de cada coisa. Isa, fazer o hipopressivo ajuda mesmo na linha de cintura e diminui a circunferência abdominal? Sim, eu faço hipopressivos há mais de 6 anos e eu percebi a diferença que teve na minha linha de cintura. O que as pessoas não podem confundir é que hipopressivo não faz perder gordura, ele não reduz o percentual de gordura. E os hipopressivos é como se você fizesse um realinhamento dos órgãos com os exercícios de respiração. E trabalhando a respiração, o diafragma, você consegue ter mais controle do bracing, de ativar, principalmente na hora dos exercícios. O que acontece quando a gente treina, principalmente quem treina muito intenso, exercícios como agachamento, leg, presta atenção e começa a notar isso se você faz. Quando você vai fazer um leg, na hora que você vai fazer toda a força, você infla muito o seu abdômen. Isso com o tempo, querendo ou não, você vai distendendo cada vez mais o abdômen. Você fazendo exercícios de hipopressivos, você vai ter mais consciência de como controlar e ativar o bracing. Então, na hora que você for fazer a força, você tem que estar com a sua cintura natural ali, que é o bracing, ativado, para você não deixar o abdômen estender para frente, para você ter mais controle. Então, ele te ajuda a ter essa consciência também. Então, eu faço os hipopressivos há mais de 6 anos. Eu vi a diferença que ele faz, sim, na linha de cintura, principalmente por ajudar com essa questão de trabalhar a respiração, ajuda também no palco. Tem muitos benefícios, depois vocês procuram. Eu vou deixar até o link aqui embaixo. Eu fiz 2 e-books, tanto em inglês e em português, para quem vai começar os hipopressivos. Então, passo a passo, para que serve. É um e-book bem legal, vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Uma leitura bem fácil para quem tá começando, para quem não tem experiência, porque ele é mais para quem nunca teve esse contato com os hipopressivos. Então, fica a dica para vocês. O Rafael está perguntando, vai se apresentar quando no Brasil? Eu e a minha esposa Nessa Biquíni somos seus fãs. Bom, já competi aqui no Brasil 4 vezes, desde que teve o profissional. Ganhei os 4 shows que eu participei. E esse ano teremos mais shows aqui no Brasil. Porém, eu pretendo competir, porém, vocês vão saber disso mais pra frente. Então, se eu vou competir ou não, continuem acompanhando os vídeos aqui pra saber. Isa, essa é uma pergunta minha, onde eu estou vendo muita gente, que não é nem da área, usando Ozempic para emagrecer. E aí eu queria saber a sua opinião sobre isso. Bom, é um assunto bem polêmico, você quis me colocar aqui numa encruzilhada. Sim. Mas o que eu, assim, pelo que eu estou vendo, né, com o Ozempic, ele tá com uma fama enorme, né, pegou uma proporção aí enorme, principalmente porque tem várias pessoas famosas usando, enfim. O que eu acho, pelo que eu entendi, pelo que eu li já sobre o Ozempic, ele inibe ali a fome enquanto você está usando. Só que acontece, gente, depois que você para, quando você usa um remédio que vai inibir a fome, quando você para de usar esse remédio, vai ter um efeito rebote, ou seja, a fome vai voltar, o seu apetite vai voltar, porque não foi algo que foi trabalhado na sua mente de eu vou comer melhor, eu vou me alimentar saudável, eu vou comer menos, ou comer o que eu preciso e não o que eu quero.
as quantidades de calorias que eu necessito no dia e não as quantidades de calorias que eu quero comer no dia, de qualquer coisa. Então não foi trabalhado isso na mente da pessoa, ela simplesmente está com menos apetite porque ela está tomando o remédio que está inibindo essa fome. Depois que você para, a fome, o apetite vai voltar. Ela vai voltar a comer de tudo, a sentir até mais fome às vezes do que antes, porque vai voltar a ter um apetite, e até pode ser que no começo um apetite maior do que ela tinha antes. E vai ter o efeito rebote, onde ela vai voltar a ganhar peso, e aí vai se sentir frustrada, porque, nossa, eu perdi e agora eu não tô conseguindo me controlar. Acredito que tem que ser uma coisa usada assim com muita cautela, mas como eu sou da área da educação física, amo nutrição, a melhor coisa, na minha opinião, é uma coisa que seja sustentável a longo prazo, ou seja, você praticar atividade física, não precisa ser necessariamente musculação, tem vários esportes, várias coisas que você pode praticar, que você possa gostar mais e colocar isso na sua rotina, no seu dia a dia, uma dança, uma luta, tem várias outras coisas. E, claro, você ter um acompanhamento alimentar, nada também muito restrito, porque é outra coisa, se você faz uma dieta muito restrita, ela não é sustentável. Então você vai fazer por um período, você vai emagrecer, depois você vai voltar tendo compulsões, comendo muito a mais, porque você estava em uma restrição e você fala, agora eu posso, agora eu vou comer. E aí acontece aquela frustração de novo, voltou a ganhar peso, não consegue se controlar. Então a melhor coisa para quem quer emagrecer, ter isso como hábito mesmo e por mais tempo, e não só emagrecer por um mês e depois ganhar o dobro, é você praticar alguma atividade física, ter hábitos saudáveis, se alimentar bem. E se alimentar bem não quer dizer que você vai viver em restrição o tempo todo. É claro que num período você vai ter que consumir menos calorias, vai ter que ter um déficit calórico, vai no começo sentir um pouco de fome porque você estava acostumada a comer muito mais coisas descontroladamente e agora você vai ter que ter um controle sobre isso. Então a melhor maneira é isso, gente, é atividade física, uma alimentação saudável, porque isso vai fazer você ter uma longevidade, né, maior, vai ter uma constância melhor nesse planejamento e vai ter hábitos saudáveis para a vida, é você mudar a sua mentalidade e não apenas por causa de um remédio. A Rosana perguntou, Isa, vejo muitas mulheres pós 45, 50, 60 competindo pela primeira vez. O que você acha como preparadora? Eu acho incrível, para ser sincera. Eu recebo muitas perguntas sobre isso, inclusive a Rosana é minha aluna de consultoria. Para quem não sabe, eu tenho um time de consultoria que faz você chegar no seu melhor, independente se o objetivo é competir ou não. Vou deixar o link aqui na bio também. E o que acontece? O fisiculturismo é um esporte para você se superar, para você chegar na sua melhor versão. Você se desafia todos os dias. E o maior objetivo é você competir com você mesmo. Então, hoje você está melhor do que ontem. Não é sempre ganhar uma competição, porque no fisiculturismo a gente ganha dia a dia. Então, imagina uma mulher de 45, 50, 60 anos que começa a praticar uma atividade física, começa a se alimentar bem, começa a ver o corpo dela se transformar de uma maneira que ela nunca viu, uma experiência nova. Então, uma mulher de 45, 50, 60 anos já teve várias experiências na vida. Só que essa é uma experiência nova que ela está vivenciando e que ela está tendo controle sobre aquilo. Então, eu acho incrível quando eu vejo atletas assim com um pouco mais de experiência competindo, se superando todos os dias, e eu super incentivo, motivo. É claro que a gente sabe em questões fisiológicas de organismo, metabolismo, é diferente de uma pessoa de 20 anos, mas não é impossível. Vai ter algumas limitações, mas ela vai conseguir chegar no melhor dela, e isso eu tenho certeza. A Tati perguntou, quero ingressar no fisiculturismo, mas tenho medo do uso de anabolizantes. É uma pergunta bem polêmica falar sobre o uso de anabolizantes, ergogênicos, enfim, no fisiculturismo. E a gente sabe que no alto rendimento acaba tendo o uso de alguns recursos, porém, qual a diferença? Um atleta profissional, ele tem todo um acompanhamento médico. Eu vou até começar a mostrar mais isso para vocês na minha rotina também, tanto em questão de exames, de consultas. E o meu médico, de acordo com os meus exames, ele vê o que é necessário ou não. E o que acontece, que às vezes tem muitos erros, muitas coisas por aí, é que as pessoas querem resultados rápidos,
sem se dedicar o suficiente na dieta e no treino e esperar um milagre de algum recurso ergogênico. E esperar só daquilo e fazer sem um acompanhamento médico, sem saber como tá os seus exames, o seu corpo, se realmente aquilo é necessário, a dosagem que é necessária. Então, não necessariamente para ser um atleta de fisiculturismo, você precisa usar recursos ergogênicos. Hoje em dia tem várias competições naturais crescendo cada vez mais e aqui no Brasil também. Então, para você que quer começar no fisiculturismo e você tem medo de usar algum recurso ergogênico, tem essas competições naturais que você pode ir, você pode ter experiência subir no palco, vai estar competindo ali de igual para igual, porque você sabe que todo mundo vai estar natural. Então, tem várias opções hoje em dia para você que não tem medo, que não é necessário, não quer usar. Quando a gente fala de esporte profissional de alto rendimento, imagina que se você estiver no palco do Olímpia, é um Fusca competindo com uma Ferrari. Então, a diferença ali, entende? É claro que nem todo mundo vai ser necessário o uso de muita coisa, enfim. Mas tudo precisa de um acompanhamento médico e usar o que é realmente necessário, se for ou não. Mas para você que quer começar e tem esse medo, comece nas competições naturais. Eu tenho certeza que você vai amar esse esporte. A Yasmin perguntou, como está a expectativa para o Olímpia esse ano? Gente, expectativas para o Olímpia são sempre as maiores possíveis, né? Porque depois que você ganha uma vez, você ganha sempre. Só que eu sou consciente das minhas metas e mesmo que eu queira ganhar novamente o Olímpia, eu gosto de colocar etapas. Eu tinha ficado em nono em 2022, que foi muito frustrante para mim. E foi onde eu vi que várias coisas precisavam ser mudadas na minha vida, né? Tive que modificar algumas coisas, como mudar de treinador, mudar as estratégias, enfim, várias coisas aconteceram. E em 2023 eu voltei ao top 5 do Olímpia. Então eu tinha ficado em nono e minha meta em 2023 era retomar o top 5 do Olímpia. Retomar ao top 5 do pódio mundial. E essa meta foi concluída. A gente conseguiu aí conquistar com o meu novo treinador James. Foi nosso primeiro ano juntos. Esse é o nosso segundo ano de trabalho. Então eu tenho tanto o acompanhamento do James, que é meu coach, o Cruz, que é meu treinador, o meu médico, que é o Dr. Luiz. Tenho toda uma equipe comigo e uma equipe que conversa, que a gente consegue se alinhar todo mundo junto, traçar as estratégias, os planejamentos, todo mundo junto. E isso é muito importante para o time de um atleta. E o ambiente também, né? Que o CT, ele faz a gente se motivar em si e querer sempre dar o seu melhor a cada dia. Então, as minhas expectativas para esse ano são maiores, né? Eu coloco metas maiores do que a do ano anterior, porque a versão é sempre superar a si mesmo. E com a preparação que eu tive que interromper do Arnold, eu estava muito feliz com a evolução que a gente vinha tendo do físico em pouco tempo, porque eu tive que emendar logo a preparação do Olímpia pro Arnold. Então, agora a gente vai ter mais tempo pro Olímpia. Eu tenho aí a minha meta, minhas expectativas e tudo mais, eu gosto de guardar aqui pra mim. E depois que passar o Olímpia eu falo pra vocês qual era realmente a minha expectativa ali de colocação de tudo pro Olímpia esse ano. Mas é óbvio que a gente sempre vai querer trabalhar pra ganhar. E antes do Olímpia eu vou competir. Então eu vou conseguir ter mais clareza de tudo, até de como vai estar o físico nessas competições que antecedem o Olímpia. E eu tô muito animada, primeiro eu vou pensar nessas competições. Então, minhas expectativas para essas competições são duas. É ganhar elas e ainda mais forte pro Olímpia, e ainda mais motivada. E aí, depois dessas duas, eu consigo pensar apenas no Olímpia. Outra coisa é que as pessoas não sabem que a minha vaga pro Olímpia é vitalícia. Então, todo mundo pergunta, você vai competir para se classificar pro Olímpia esse ano? Ah, mas você já tem a vaga. Quem ganha o Olímpia uma vez, ele tem a vaga vitalícia. Então, se eu parar de competir por 2 anos e quiser voltar direto no Olímpia, eu posso voltar. Então, aí só para deixar isso claro, porque todo ano as pessoas perguntam, mas você tem a vaga? Você vai competir para conquistar a vaga? Então, para deixar isso claro aqui também. Bom, espero que vocês tenham gostado das respostas. Tem várias perguntas, eu selecionei, acredito que as que eu mais recebo assim no dia a dia, porque deve ser dúvidas de várias pessoas.
Então, coloquei meu ponto de vista em algumas coisas também pra vocês, mas eu queria deixar um recado e uma dica pra vocês. Eu recebo muita pergunta, Isa, não sei o que fazer pra emagrecer, o que fazer pra começar uma atividade física, pra melhorar o meu físico, pra melhorar o meu corpo. Quando a pessoa fala, ela não sabe o que fazer, primeiro eu já penso, hoje em dia existem várias informações na internet, nas redes sociais, então o básico, o mínimo, você sabe. Você sabe que se você quer mudar, se você quer mudar o seu físico, se você quer melhorar a sua saúde, do jeito que tá, não dá, você vai ter que mudar isso. Então, quais são os seus hábitos hoje? Eu como muita besteira. Você já sabe que besteira ali, comer fritura, comer chocolate, isso não vai te ajudar a buscar uma melhor versão, a melhorar a sua saúde. Então, a primeira coisa é evitar isso. Mas eu bebo muito. Ok, então você já sabe o que você está fazendo de errado. Vamos reduzir isso, nem que seja... Tenta reduzir para, em vez de ser todo dia ou sexta, sábado, domingo, só um dia ali no final de semana e aos poucos ir reduzindo isso. Eu não pratico atividade física. Então vamos começar, não precisa ser academia. Coloca um tênis, vai correr na rua, fazer uma caminhada, fazer uma aula de dança, fazer uma aula de artes marciais, qualquer coisa assim que você consiga ter um gasto calórico a mais e que também eu tenho certeza que uma atividade física ela vai te trazer mais motivação, vai te trazer mais adrenalina, que é um hormônio incrível para você se sentir mais motivado, mais ativo durante o dia. Então, o que eu quero que vocês entendam é que, mesmo que você fale, às vezes você não sabe por onde começar, no fundo você sabe por onde começar. Só que você não tá querendo aceitar isso. Você tá às vezes querendo uma pílula mágica, alguma coisa que você vai tomar e pronto, resolveu todos os problemas. Não, para conquistar alguma coisa a gente precisa se abdicar de outras coisas. E isso é pra tudo na vida. Então saia daqui hoje com esse pensamento. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixe seu comentário aqui embaixo se você gostou desse estilo de vídeo, se vocês querem mais perguntas e respostas. E bora que agora vai ter treino.